Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir e hoje eu vou dar sequência àquele conteúdo que nós iniciamos ali na aula anterior, a cinética química, ok? Então o que nós vimos na aula anterior? Nós vimos como calcular a velocidade média da reação, né? Então pegamos um exercício e mostramos lá as etapas da decomposição da água, do peróxido de hidrogênio, né, ou água oxigenada, nas etapas 1, 2 e 3, e para cada etapa específica nós determinamos ali a velocidade média da reação, ok? Para darmos sequência na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como calcular a velocidade de cada substância de forma separada, certo? Então vejam só, na aula anterior calculamos a velocidade da reação total, certo? Hoje vamos mostrar como calcular a velocidade de cada substância separada, certo? Então hoje começaremos aqui a falar sobre a velocidade global, certo? O que é essa velocidade global? Então essa velocidade global, ela vem, se a gente, por exemplo, mostrar como pode ser representado a velocidade de reação de cada substância dessa, eu deixei aqui abaixo. Veja que do lado aqui onde eu começo a minha variação, né? Então, por exemplo, eu tenho o lado aqui, né, os reagentes, produtos, né? Reagentes e produtos. Lembre-se de uma coisa, os reagentes são consumidos, por isso que eu represento aqui com um sinal negativo, né? Comentamos na aula passada também que não existe velocidade negativa, só para destacar que este lado aqui, ó, tanto para a concentração de H2 e tanto para a concentração de N2, representamos aqui pelo sinal negativo, certo? Por que um sinal negativo? Porque está sendo consumido, certo? E o lado aqui dos nossos, ou no caso aqui do nosso produto, certo? Indicamos aqui por uma carga positiva, porque mostra que foi formado, certo? Então a velocidade global é igual a menos 1 sobre a quantidade de mols que eu tenho dessa substância, né? Por exemplo aqui, ó, eu tenho 1 mol de H2, então eu tenho menos 1 sobre 1, certo? Aqui eu tenho 3 mols de N2, então eu tenho menos 1 sobre 3, certo? E aqui eu tenho 2 mols de NH3, então eu tenho mais 1 sobre 2, certo? A concentração de H2, concentração de N2, concentração de NH3. Para determinarmos qual é o valor de cada velocidade dessa, certo? Precisamos ter no mínimo uma velocidade, digamos assim, hoje, por exemplo, teremos uma velocidade para determinarmos a velocidade global e a partir daí determinar o valor de formação ou de formação ou de decomposição de cada substância, ok? Acompanha comigo aqui no próximo quadro como pode ser resolvido um exercício como este. Então vejam só, meus caros, o exercício diz aqui o seguinte: se a velocidade de decomposição do H2 for de 1,0 vezes 10 elevado a menos 6 mol/litro segundos, qual o valor da velocidade de decomposição do N2 e de formação do NH3, certo? Então, ó, o que era a reação anterior? Era o H2, né, o 3H2 mais N2 formando 2NH3, certo? Dessas três substâncias, eu tenho a velocidade de quem? Eu tenho a velocidade de decomposição do H2. Por que a velocidade de decomposição de H2? Esse cara aqui é o reagente que está sendo consumido. E junto com ele também é consumido quem? É consumido o N2, certo? Então, ó, é consumido o H2, é consumido o N2 para formar quem? O NH3, certo? Então vamos mostrar aqui como calcular essa velocidade. Acompanhe aqui comigo. Então vejam só, pessoal, coloquei aqui novamente, certo? A velocidade de todas as substâncias, como representá-la, certo? E eu vou colocar aqui agora o dado que eu preciso, beleza? Então eu vou recortar essa parte aqui e trazer ela aqui para baixo, né? Para ficar aqui separada das demais, e é a partir dela que vamos utilizar o nosso cálculo, certo? Então eu vou colocar ela aqui um pouco mais embaixo, certo? Lembra que na reação era 3H2, certo? Se era 3H2, quer dizer que esse menos 1 aqui é dividido por quanto? É dividido por 3, certo? Não tem a velocidade global.
mas eu tenho essa velocidade aqui, que segundo o exercício anterior, ele diz que é quanto? 0,0, certo? Vezes 10 elevado a menos 6, certo? Elevado a menos 6 mol litros segundos, certo? Então aqui, mol litros segundos, certo? Segundos menos 1 ou por segundos, beleza? Bem, agora que nós temos então a velocidade, certo? Do H2, nós podemos aqui determinar qual vai ser a velocidade global e a partir desse momento aplicar essa velocidade nas outras substâncias, certo? Veja só, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho quem? Menos 1 vezes 1, certo? Bem, esse sinal negativo aqui é só para representar o quê? É só para representar que esta substância está sendo consumida, certo? Então, ao multiplicar esse menos 1 vezes 1, eu tenho aqui, na verdade, o mesmo resultado, beleza? Então, este resultado aqui, vou dividir por quanto? Vou dividir ele por 3, certo? Então, ó, vou dividir ele aqui por 3. E ao dividir 1.0 vezes 10 elevado a menos 6 por 3, eu vou ter o quê? 3,3 arredondando vezes 10 elevado a menos 7, certo? Então eu vou colocar aqui no canto, né, ó, 3,3 vezes 10 elevado a menos 7. Vou colocar aqui certinho, elevado a menos 7, certo? Então nesse caso aqui é a velocidade global. Quem que é essa velocidade? Velocidade global, certo? Esse 3,3 vezes 10 elevado a menos 7 pode ser escrito também como 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pois bem, pessoal, esse 3,3 vezes 10 elevado a menos 7 pode ser representado aqui também pelo 0,0000033, né? O que fica um tanto mais difícil ficar trabalhando com esse monte de zero, então a gente usa aqui essa notação científica aqui para simplificar aqui os nossos cálculos, certo? Então vejam só, quem é esse 3,3 vezes 10 elevado a menos 7? Isso aí vai ser a minha velocidade global, certo? Então estes caras aqui pertencem agora à minha velocidade global. E como usar essa velocidade global para o cálculo de formação do NH3 e para a decomposição do N2? Vocês vão ver como é simples esta conta, certo? Vou mostrar para vocês aqui agora. Bora lá! Certinho? Então veja só. Deixei as minhas duas substâncias que eu quero calcular a velocidade. E a partir da velocidade global, eu consigo determinar o valor da velocidade de decomposição do N2 e de formação, aqui no caso, do NH3, certo? Lembrando que aqui, esse menos 1, como é do N2, eu tinha só um N2, então é dividido aqui por 1. E no caso, o NH3, como era 2 NH3, isso aqui vai ser dividido então por 2, certo? O que eu vou precisar então? Velocidade global, certo? Então vou selecionar aqui a minha velocidade global, certo? Ó, essa velocidade global, vou colocar ela aqui. Vou marcar aqui em cima para não esquecer de quem estamos falando. Então esse aqui vai ser quem? Vai ser a velocidade global, certo? Velocidade global. Essa velocidade global é igual a quem? É igual à velocidade aqui do N2, certo? Porque se você pegar, por exemplo, esse... vou colocar do lado de cá do mesmo jeito que está. Então você tem lá, ó, menos 1, certo? Sobre 1. Para quem? Para a concentração do N2. Agora veja só. Se nós multiplicarmos cruzado, eu vou ter 3,3 vezes 1 e 1 vezes menos 1. Mas como a velocidade média não será negativa,
posso dizer então que a velocidade média de decomposição do N2 é a mesma velocidade global, ou seja, 3,3 vezes 10 elevado a menos 7 mol litros segundos, certo? Da mesma forma, eu posso fazer a interpretação que é o que? É você então fazer a mesma análise para o NH3, só que agora eu vou ter uma velocidade que vai ser o dobro de 3,3, certo? Por que o dobro? Olha só o que acontece neste caso da formação da amônia. Então vejam só, senhores, aqui eu tenho quem? Eu tenho a minha, vou colocar aqui um VG, que significa V global, certo? Vou achar agora a velocidade de quem? A velocidade de formação do NH3, certo? Eu sei então que a velocidade global é 3,3 vezes 10 elevado a menos 7, e isso aqui na verdade vai ser o que? O dobro, ou seja, é 3,3 vezes 2, certo? Então, multiplicando este resultado por 2, vamos ter lá um resultado igual a 6,6 vezes 10 elevado a menos 7, certo? Então, o valor de formação do NH3 para esta reação, certo? Vai ser de 6,6 vezes 10 elevado a menos 7, certo? Mol litros por segundos. Beleza, então? Então, temos lá, então, a velocidade de formação do H2, certo? Era 1,0 vezes 10 elevado a menos 6. Então, olha só, vou marcar aqui de novo. Formação do H2. Sim. Então, veja só. Formação do H2, certo? 1,0 vezes 10 elevado a menos 6, certo? A formação, vou colocar aqui no canto de cá, a formação ou velocidade de formação do N2, certo? Deu o quê? Deu um valor de 3,3, certo? Vezes 10 elevado a menos 7, que nesse caso aqui, ó, foi o mesmo valor, né, ó, o mesmo valor que a velocidade o quê? O mesmo valor que a velocidade global, certo? E por último aqui agora, sobra quem? Sobra o valor de formação de quem? De formação do NH3. E o valor de formação de NH3 foi quanto aqui? Foi um valor de 6,6, certo? 6,6 vezes 10 elevado a menos 7 mol litros segundos, certo? Então aqui mol ponto litro por segundos, beleza? Então, dessa forma você pode calcular, né, com maior facilidade o valor da velocidade de cada substância na sua forma isolada. Só um detalhe, pessoal, essa regrinha aqui, ou seja, esta aplicação que nós demonstramos aqui, só serve para aquelas reações que não formam intermediários, certo? Para as reações que formam intermediários, teremos uma outra aplicação que vamos comentar aí em uma outra próxima aula, certo? No mais, por hoje é só, certo? Leiam sobre o capítulo, tentem resolver alguns exercícios fazendo a mesma analogia e até a próxima.